Eu fui expulsa da minha casa pelo meu marido e pela amante dele na noite de Natal. 1 hora depois, 19 Mercedes pretos me cercaram. As pesadas portas de carvalho da mansão do meu marido e minha no Leblon não se fecharam apenas atrás de mim na noite de Natal. Elas bateram com tanta força que senti o peito vibrar como se tivesse levado um soco. Meu marido, Gabriel Almeida, jogou minha bolsa Louis Vuitton desgastada nos degraus de mármore gelado com a mesma indiferença de quem joga fora o lixo, e o som do couro caro batendo na pedra ecoou pelo bairro nobre e silencioso como o martelo de um juiz selando meu destino. A amante do meu marido, Natália, estava perfeitamente enquadrada na luz dourada que vazava do foyer, o calor da casa brilhando ao redor dela como uma auréola que ela absolutamente não merecia. Ela cruzou os braços sobre o suéter de cashmere de grife e sorriu para mim com o tipo de satisfação que só se vê em alguém que esperou a vida inteira para testemunhar sua ruína. O sorriso dela era todo dentes afiados, sem calor, doce como veneno, mas igualmente mortal. Vamos ver como você sobrevive agora. Lívia debochou ela, a voz pingando zombaria. Sem mais fundo de investimento, sem mais contatos, sem mais cartões de crédito do Gabriel. Boa sorte por aí. A porta bateu antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. O clique mecânico da tranca deslizando soou como um tiro, me cortando completamente da única vida que eu já conhecera. Eu fiquei parada nos degraus de mármore, completamente paralisada em choque e descrença. Eu tinha 32 anos e em menos de 1 hora havia perdido tudo. Meu emprego na agência de publicidade da família do meu marido, o apartamento na cidade onde investi todas as minhas economias, o carro que comprei mas que ele registrou no nome dele, e agora minha própria família. A névoa característica do rio no verão rolava densa e cinzenta, girando ao redor dos meus tornozelos como fumaça de crematório. Eu não tinha dinheiro na conta bancária. Meu marido me trancara para fora. Eu não tinha carro. Não tinha nada além da mala aos meus pés e o casaco de cashmere cinza carvão, que era a única coisa me impedindo de sentir o frio da noite úmida. Meu crime, segundo meu marido durante seu discurso de 15 minutos, foi recusar o casamento aberto. Mesmo eu sendo quem descobriu a traição, eu era quem tentava segurar, quem tentava puxar o coração dele de volta para nossa família. Quando finalmente reuni coragem para uma conversa honesta, pensei que o pior cenário seria nos separarmos em paz como adultos. Em vez disso, meu marido havia planejado tudo com antecedência para me expulsar e tirar tudo de mim. Saia se você não aceitar, disse Gabriel friamente, parado no escritório com um copo de uísque na mão, enquanto a amante Natália sentava quieta no sofá de couro, evitando meus olhos como uma garota mansa e obediente. Você é sempre difícil, sempre controladora, nunca satisfeita com o que eu te dei. Você tem 1 hora para arrumar o essencial e ir embora. Eu fiquei ali atordoada em silêncio. Agora, enquanto arrastava minha mala pela longa estrada sinuosa, as rodas chacoalhando alto sobre as pedras impecáveis, eu me sentia como se caminhasse pelo pesadelo de outra pessoa. Cada janela do bairro brilhava com luzes quentes de fim de ano. O brilho das árvores de Natal, decorações elaboradas, silhuetas de famílias reunidas na noite de Natal. Eu quase conseguia ouvir as risadas, o tilintar de taças, as lareiras crepitando, os gritos animados das crianças. Eu era como um fantasma assombrando um paraíso no qual cresci, mas que de alguma forma nunca pertenci de verdade. Desabei em um banco coberto de orvalho perto da entrada do condomínio. Meu corpo inteiro tremia violentamente. Meus dentes batiam como dados em um copo. A umidade da noite não só mordia a pele. Ela afundava até os ossos, até a alma. A temperatura caía rápido com a noite avançando, e eu estava apavorada ao perceber que não tinha para onde ir, ninguém para ligar, nenhum plano para o que viria em seguida. Foi então que eu o vi. Ele surgiu da névoa rolante como um fantasma, andando devagar e instável. Um homem completamente descalço no pavimento úmido, a pele exposta ganhando um tom assustador de roxo no ar frio da noite. O cabelo cacheado chicoteava selvagem ao redor do rosto com o vento amargo, emaranhado sobre traços marcados por exaustão e dor. Ele vestia apenas uma fina camisola hospitalar rasgada, mal cobrindo o corpo frágil, do tipo que pacientes usam em emergências. Parecia que o frio já o havia reclamado,
como se estivesse a segundos de desabar e nunca mais se levantar. Ele parou bem na frente do meu banco, os passos vacilantes e perigosos, e eu vi seus olhos, desfocados, desesperados, mas lindos, muito lindos. Ele olhou para mim, mas parecia ver através de mim, vendo ou lembrando de outra pessoa. Algo em mim, um instinto que eu não sabia que tinha, sobrepujou todo o pensamento lógico de me proteger. Sem pensar nas consequências, sem calcular o custo, eu me levantei do banco. Tudo o que eu sabia era que ainda tinha um suéter, que se andasse rápido o suficiente sobreviveria. Mas ele não. Ele precisava de algo quente agora. Meus dedos dormentes pela umidade mexeram nos botões do casaco. No momento em que o abri, o vento me acertou como um golpe físico, tirando o ar dos pulmões e me fazendo arfar. Mas eu não parei. Não conseguia parar. Dei um passo à frente e coloquei o pesado casaco de cashmere cinza carvão, a última coisa valiosa que eu possuía, a única coisa me protegendo da hipotermia, sobre os ombros trêmulos dele. Prendi cada botão com cuidado, meus dedos congelados mal conseguindo. Ele de repente agarrou minha mão, o aperto inesperadamente forte, a pele gelada contra a minha, mas a força nos dedos quase dolorosa. Olhou direto nos meus olhos e por um instante a escuridão desapareceu completamente. O olhar dele ficou afiado, profundo, incrivelmente inteligente, e eu senti como se ele visse direto na minha alma. Bondade como a sua, sussurrou ele. A voz rachada pelo vento frio da noite é mais rara que diamantes, mais rara que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Então, tão abruptamente quanto apareceu, ele se virou e foi embora, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Eu me sentei de novo no banco, agora vestindo apenas um suéter fino e calça que mal me protegiam do tempo. Abracei a mim mesma, puxando os joelhos para o peito. Pensei de verdade que talvez não sobrevivesse à noite e uma parte de mim, a parte que acabara de ser traída, humilhada e descartada, queria deixar tudo ir. Queria que a umidade entrasse e congelasse cada pensamento, cada dor. Exatamente 1 hora depois, a calma pacífica da noite de verão foi quebrada por um som que parecia impossível. 19 sedãs de luxo pretos, carros elegantes e caros que pareciam pertencer a diplomatas ou chefes de Estado, desceram a rua em formação perfeita, silenciosos, os faróis cortando a névoa como lasers. Moviam-se com tanta precisão que pareciam saídos de um filme. Os carros formaram um círculo perfeito ao redor do meu banco, bloqueando toda a rua, e eu percebi que estava cercada. O carro do centro, um Rolls-Royce Phantom, provavelmente valendo mais que muitas casas, teve a porta aberta por um motorista uniformizado. Um homem pisou na calçada e meu cérebro simplesmente não conseguiu processar o que via. Era ele ainda, o mesmo homem, o mesmo rosto, o mesmo cabelo cacheado, os mesmos olhos afiados, mas tudo o mais havia mudado completamente. A camisola hospitalar rasgada e o visual desesperado de pobreza tinham sumido. Agora ele vestia um sobretudo camel full length, do tipo que irradiava artesanato italiano e elegância de velho dinheiro, ajustando-se perfeitamente ao corpo. O cabelo não estava mais selvagem e bagunçado pelo vento, mas bem penteado, polido o suficiente para estar na moda. Diamantes enormes, reais, impecáveis e claramente valendo uma fortuna, brilhavam nos dedos e botões do casaco, captando as luzes da rua. Ele andava com a confiança e autoridade de alguém que nunca duvidou do seu lugar no mundo. Ele veio direto até mim, os sapatos de couro caro batendo ritmicamente no pavimento, o som quase musical. Não parecia mais um paciente, não parecia mais fraco, frágil ou perto da morte. Parecia um rei, um homem que poderia comprar e vender uma empresa inteira com um estalar de dedos. Parou exatamente 2 passos do meu banco, olhou para baixo com um sorriso que poderia derrubar uma cidade e disse apenas uma frase que mudaria toda a trajetória da minha vida. Eu te observei tempo suficiente, Lívia Moreal, para saber exatamente quem você realmente é. Minha mente lutava para acompanhar, tentando entender o que acontecia. A umidade, o choque, a natureza surreal de toda a noite. Era demais. Quem é você? Gaguejei através dos lábios dormentes. A voz pouco mais que um sussurro. Meu nome é Alessandro Venturi, disse ele, como se aquela frase simples explicasse tudo. E no Rio, entre as pessoas que se importavam com essas coisas, explicava mesmo tudo.
O nome Venturi estava gravado em alas de hospitais, galerias de museus, prédios de universidades e controlava metade dos imóveis comerciais de luxo do Rio. Alessandro Venturi era o herdeiro viúvo do magnata de navegação Thomas Venturi, um homem jovem famoso por ser recluso, evitar o público, raramente visto apesar de ser uma das pessoas mais ricas do Brasil. Quase uma lenda, uma história que os ricos contavam em coquetéis. Entre no carro, ordenou ele, gesticulando para a porta aberta do Rolls Royce com a mão iluminada por diamantes. Eu deveria ter ficado desconfiada. Deveria ter feito mais perguntas, exigido explicações, me protegido. Mas eu estava com frio, completamente sozinha no mundo. E esse homem, quem quer que realmente fosse, era a única pessoa que tinha estendido a mão para mim naquela noite. O único calor entre mim e morrer em um banco na noite de Natal. Levantei-me nas pernas trêmulas e caminhei até o carro. No momento em que entrei, fui envolvida por um calor tão profundo que quase doía. O interior cheirava levemente a couro e jasmim caro. O calor do sistema de climatização me envolvendo como um cobertor. Alessandro se acomodou gentilmente no banco ao meu lado e a porta fechou com o som sólido e caro de engenharia alemã. Ele me observava atentamente, como um joalheiro examinando as falhas de uma gema rara, os olhos inteligentes não perdendo nada, nem meus dedos congelados, nem meus dentes batendo, nem a mistura de medo e esperança desesperada que devia estar escrita no meu rosto. Por quê? Perguntei quando finalmente consegui falar. O que foi aquilo no parque? Os pés descalços, a camisola hospitalar. Toda noite de Natal interrompeu Alessandro, servindo chá de uma garrafa térmica de prata em xícaras delicadas de porcelana. Eu faço um teste. Eu possuo vários bilhões de reais, Lívia. Qualquer um que se aproxima de mim na vida diária quer algo. Uma doação, um empréstimo, um investimento, uma foto, acesso à minha rede. Eles só veem o nome Venturi e a riqueza enorme, não o ser humano por baixo. Veem as mansões, os carros de luxo e perdem completamente o homem que os possui. Ele me entregou uma xícara de chá e eu envolvi minhas mãos congeladas nela com gratidão, sentindo o calor penetrar nos dedos. Então, uma vez por ano, eu tiro tudo isso. Me torno invisível, me tornando exatamente o que a sociedade ensina as pessoas a não olhar. Um homem de rua, alguém no fundo do poço. Ando pelos bairros mais ricos do Brasil para ver quem para, quem vê além do óbvio, quem reconhece um ser humano sofrendo e escolhe ajudar mesmo quando não há nada a ganhar. Ele tomou um gole de chá, o rosto se contraindo com uma dor antiga. Eu fiz esse teste por 5 anos consecutivos, Lívia. 5 anos andando por bairros onde o preço médio dos imóveis passa de 10 milhões de reais. Sabe quantas pessoas pararam para me ajudar antes de hoje à noite? Balancei a cabeça, embora já começasse a adivinhar a resposta. Nenhuma, disse ele suavemente, deixando aquela única palavra pairar entre nós. Nenhuma pessoa em 5 anos. As pessoas passavam por cima de mim como se eu fosse lixo na calçada. Chamavam segurança para me remover. Um homem até chutou água da chuva para eu sair do caminho. Outra mulher tirou foto minha no celular, rindo com as amigas do mendigo louco. Eu vi a humanidade falhar nesse teste várias vezes. Ele se inclinou para a frente, colocando a xícara na mesinha que se abria dentro do carro. Mas você, Lívia Morial, você tinha acabado de perder tudo. Eu vi seu marido te expulsar daquela casa. Vi a amante rindo da sua dor. Você estava apavorada, com frio, claramente em choque, enfrentando a rua você mesma. Tinha todo motivo para me ignorar, para se concentrar apenas na própria sobrevivência. Você estava observando o tempo todo? Perguntei, sentindo um calafrio descer pela espinha que nada tinha a ver com a temperatura. Minha equipe de segurança sempre está por perto, tranquilizou ele, gesticulando vagamente para os outros carros ao nosso redor. Sou excêntrico, Lívia, mas o que importa é que você me deu a única coisa que te restava. Viu um ser humano em agonia e agiu sem hesitar, sem cálculo. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter. O carro começou a andar enquanto conversávamos, deslizando suavemente pelas ruas escuras. Passamos por portões que se abriam automaticamente e prendi a respiração quando nos aproximamos de uma propriedade que fazia a mansão do meu marido parecer um aluguel barato. A casa, em estilo palaciano, parecia se estender infinitamente em ambas as direções, iluminada por luzes suaves de jardim,
parecendo saída de um conto de fadas. Não tenho esposa, não tenho filhos, continuou Alessandro enquanto o carro parava na entrada principal. Nenhum herdeiro direto. Criei a Fundação Venturi, mas preciso de alguém para administrar lá e herdar lá quando eu morrer. Não quero meu legado moldado por algum executivo que só pensa em deduções fiscais e métricas ou alguém que acha que a pobreza se resolve com planilha. Quero alguém que saiba como é estar do lado de fora olhando para dentro. Alguém que entende vulnerabilidade porque viveu isso. Quero alguém cujo coração não foi endurecido pelo privilégio. A porta se abriu. Um mordomo formalmente vestido esperava com um guarda-chuva, apesar de não estar chovendo. Alessandro saiu, depois se virou para mim, esperando minha resposta. Notei que ele ainda segurava meu casaco de cashmere cinza carvão, com uma espécie de reverência. Estou te oferecendo uma posição, Lívia. Um emprego administrando minha fundação e uma casa, se você concordar. Mas vamos ser claros sobre o que estou oferecendo. Isso não é caridade. Não sou eu resgatando uma donzela em perigo. Estou te oferecendo uma longa guerra. O trabalho tem muitos inimigos. Incorporadoras odeiam nossas iniciativas de moradia popular. Políticos não querem prestar contas. Corporações detestam nossa defesa de direitos trabalhistas. Se você aceitar, sua vida não vai ficar mais fácil. Vai ficar mais difícil, mas vai importar. Ele estendeu a mão para mim e vi que mesmo cobertas de diamantes, vestindo roupas caras e carregando riqueza inimaginável, as mãos dele ainda traziam marcas de trabalho. Não eram as mãos macias e mimadas de um herdeiro rico como Gabriel. Você quer ficar ao meu lado? Perguntou. Olhei para minhas mãos trêmulas ainda ao redor da xícara de chá, depois para a porta aberta do carro. Atrás de mim estava a rua onde meu marido me abandonara, a escuridão da rejeição e traição. À frente estava um homem que testara minha alma da maneira mais cruel possível, e mesmo assim a achara digna. Sim, sussurrei, a voz mais forte do que eu esperava. Sim, eu aceito. O sorriso de Alessandro se abriu largo, transformando todo o rosto dele. Excelente, porque amanhã de manhã, às 6, começamos a reconquistar a cidade. Descanse, Lívia. Você vai precisar. Os próximos 5 anos não foram conto de fadas. Foram mais como um acampamento de treinamento brutal projetado para me transformar em alguém que eu nunca imaginei que poderia me tornar. Alessandro não estava brincando sobre a guerra. A Fundação Venturi não era apenas uma caridade que emitia cheques e organizava galas. Era uma máquina de precisão projetada para desmantelar a pobreza no Rio, e Alessandro a dirigia com a exatidão estratégica de um general de 4 estrelas comandando tropas em campo de batalha. Mudei-me para a ala leste da propriedade, para quartos mais espaçosos e bonitos que qualquer lugar onde eu já havia vivido. Mas mal os via porque meu dia começava às 5 da manhã com Alessandro parado ao pé da minha cama, já vestido, segurando um café e uma pilha de arquivos que eu devia ler antes do café da manhã. Ele me ensinou tudo e era um professor rigoroso, não aceitando nada menos que excelência. Ensinou-me a ler balanços até os números se revelarem, a identificar mentiras em reuniões de conselho nos primeiros 30 segundos, a usar os ativos da fundação para forçar a Câmara a mudar leis de zoneamento para a moradia popular, a negociar com incorporadoras que viam os pobres como barreiras ao lucro, a envergonhar políticos expondo a hipocrisia deles de formas impossíveis de ignorar, a construir coalizões entre grupos que brigavam havia décadas. Bondade sem poder é só um desejo, disse ele certa tarde, batendo uma pilha grossa de documentos na minha mesa com tanta força que pulei. É um sentimento bonito que não muda nada. Se você quer realmente mudar o mundo, Lívia, tem que estar disposta a quebrar coisas. Tem que estar disposta a deixar as pessoas desconfortáveis, a perturbar sistemas que lucram com a desigualdade, a ser chamada de nomes terríveis por pessoas terríveis. Compaixão sem vontade de lutar é apenas covardia. Eu trabalhei mais duro do que nunca na agência de publicidade, onde meu principal trabalho era ajudar ricos a usar palavras bonitas para enganar compradores. Nos últimos 5 anos, não fui apenas assistente de Alessandro. Fui amante dele, aluna, aprendiz. Absorvi sua inteligência, seu pensamento estratégico e sua impiedade absoluta quando se tratava de proteger os vulneráveis. Aprendi que gentileza e ferocidade não são opostas. São 2 lados do mesmo compromisso com a justiça. Enquanto isso, Gabriel permaneceu em silêncio.
Ele me ligou exatamente uma vez cerca de 3 semanas depois de me expulsar para lembrar de finalizar o divórcio. Não perguntou onde eu estava morando, nem se eu estava bem depois de ser chutada para a rua naquela noite. Finalizamos o divórcio. Bloqueei o número dele depois daquela última reunião e nunca olhei para trás. Natália me enviou algumas mensagens nas redes sociais ao longo dos anos, geralmente quando recebia algo, um imóvel ou carro que eu sabia muito bem ainda estar no nome de Gabriel. Ignorei todos. Para mim, Gabriel e a amante morreram na noite de Natal, e eu fiz minha escolha quando desci daquele banco e entrei no carro de Alessandro. Então veio uma manhã de terça-feira em outubro, 5 anos depois daquela transformadora noite de Natal, o dia em que tudo que aprendi e tudo que me tornei seria testado. Eu estava no meu escritório de canto no 40º andar da torre comercial no centro do Rio, onde a Fundação Venturi havia transferido sua sede 2 anos antes. De lá de cima, a vista da Bahia era de tirar o fôlego, mas eu mal notava mais. Estava profundamente concentrada, revisando planos arquitetônicos para o 2º projeto residencial, uma iniciativa revolucionária de moradia que estávamos prestes a iniciar as obras. O projeto forneceria 200 unidades de moradia de apoio de longo prazo com atendimento médico no local, capacitação profissional e creche. Era resultado de 3 anos de planejamento, captação e advocacy político e mudaria inúmeras vidas. Minha assistente, Ri, tocou pelo interfone. Dona Lívia, tem visitantes na recepção. Não tem hora marcada. Não tirei os olhos dos projetos, a mente ainda calculando custos e prazos. Quem é, Ri? Estou muito ocupada hoje. Um breve silêncio e ouvi hesitação na voz dela. Ele diz que é seu marido, senhora. Minha caneta congelou na página. Senti o corpo inteiro parar. 5 anos. Nem um cartão de aniversário, nem uma mensagem, nem uma tentativa genuína de comunicação. E agora ele estava à minha porta. Virei a cadeira para as janelas do chão ao teto, olhando para a Bahia que se estendia até o horizonte. Eu não era mais a garota assustada no banco do parque. Era a diretora executiva de uma fundação de bilhões de reais. Era a mulher que Alessandro Venturi havia escolhido. Eu tinha poder agora, poder real. Do tipo que muda leis, constrói torres e remodela comunidades. Mande subir, disse calmamente. Quando a porta do escritório se abriu, Gabriel entrou, e atrás dele uma mulher que mal reconheci como Natália. A garota confiante e radiante daquela noite de Natal 5 anos antes tinha sumido completamente. No lugar dela estava uma mulher tentando desesperadamente se manter inteira e falhando miseravelmente. O vestido de grife tinha pelo menos 2 temporadas e não caía mais direito. A maquiagem estava pesada demais, claramente uma tentativa de esconder exaustão e estresse, mas eram os olhos que contavam a história real. Havia uma desesperação neles que maquiagem nenhuma conseguia esconder. Gabriel parecia ainda pior. O homem confiante e arrogante com quem eu vivi tinha desaparecido. Gabriel havia engordado visivelmente, a testa pontilhada de suor, o terno barato e mal ajustado. Lívia, exclamou Gabriel, excessivamente animado, avançando com os braços abertos como se pretendesse me abraçar. Meu Deus, olha só para você. Olha esse escritório, essa vista. Eu não me levantei, não sorri, não me movi. Simplesmente o observei com o olhar analítico que Alessandro me ensinara a usar em negociações. O ímpeto dele vacilou quando percebeu que eu não iria encontrá-lo no meio do caminho. O abraço evaporou no ar e ele parou a cerca de 1 passo da minha mesa, os braços descendo lentamente. Sentem-se, disse, apontando para as 2 cadeiras desconfortáveis do outro lado da mesa, as que eu reservava para reuniões difíceis com pessoas que não queria passar tempo. Eles se sentaram. Natalia ainda não olhava para mim. Gabriel tentou manter um sorriso, mas ele já começava a se deformar nas bordas. Por que vocês querem me ver? Perguntei, pousando a caneta com precisão deliberada. Eu só queria te ver, disse Gabriel, usando aquele tom familiar que sempre usava quando havia feito algo errado e queria consertar comigo. Faz tanto tempo. Eu estava esperando você voltar. Tenho acompanhado todas as notícias sobre seu sucesso. Pare, Gabriel, cortei, a voz calma mas afiada como bisturi. Você veio até aqui trazendo sua amante. Sim. Por 5 anos, Natália ainda era publicamente entendida como namorada dele. Veio porque precisa de algo.
Qualquer sentimento que existia acabou no momento em que você me expulsou de casa 5 anos atrás. Então vamos pular a encenação e ir direto ao motivo real. O que vocês querem? Gabriel pigarreou e finalmente ergueu a cabeça. Estou com um problema financeiro, Lívia. Minha startup enfrentou desafios inesperados. O mercado mudou. Eu sei que você tem um fundo. Não vai bem? Ergui uma sobrancelha, recostando-me, cortando-o. Eu leio as notícias financeiras com muita atenção, Gabriel. Aquela empresa. Você colocou tudo nela, não foi? A casa, os ativos empresariais, o fundo de investimento, tudo. Gabriel se encolheu visivelmente. Como você soube? Então vocês estão falidos, afirmei. Não como pergunta, mas como fato óbvio. O banco está retomando a mansão. Vocês enfrentam acusações criminais por fraudar investidores em um esquema tipo pirâmide. Vocês dois estão morando em algum motel, queimando os últimos cartões de crédito. Esse é o resumo, não é? Ninguém respondeu. O que foi resposta suficiente. Então por que estão aqui? Perguntei. Embora já soubesse. Preciso de um empréstimo, soltou Gabriel. Depois pausou como se percebesse que falara demais, mas continuou. Só 2 milhões, talvez 3 para garantir. Posso te pagar de volta, Lívia. Juro, com juros, quaisquer termos que quiser. Deixei o pedido pairar no ar por um longo momento, estudando os dois. Então me inclinei para a frente, colocando as mãos na mesa. Deixe-me ver se entendi corretamente, disse devagar. Vocês querem que eu tire 2 ou 3 milhões de uma fundação que alimenta crianças famintas, ajuda famílias sem teto e fornece atendimento médico para quem não pode pagar, e dê esse dinheiro a vocês para manterem a mansão e começarem outro negócio? Nós éramos uma família, gritou Gabriel, levantando-se de um salto. Natália, foi só um erro. Eu sempre te amei. Eu a trouxe aqui hoje. Eu também me levantei devagar e deliberadamente, e observei os dois recuarem com atenção no meu rosto. Éramos uma família, repeti suavemente. Sim, éramos antes de você me trair. Antes de trazer, lá para minha casa na noite de Natal, enquanto eu congelava lá fora, vocês dois dormiam na minha cama. Lívia, por favor, implorou Gabriel, a voz rachando de desespero. Não tenho para onde ir. Ninguém mais vai me ajudar, só você. Você não receberá um único real de mim ou desta fundação, disse eu, a voz gelada. O rosto de Gabriel se contorceu de raiva. Ele puxou o celular e ergueu. Eu tenho todos os nossos vídeos íntimos. Vou soltar em tudo quanto é lugar. Vamos ver como o mundo reage. Vamos ver como seu precioso Alessandro Venturi reage quando descobrir como é a CEO perfeita dele na cama. Se impérieux verruire, apatai, au botão do interfone. Ri. Por favor, mande a segurança para meu escritório imediatamente. Você é louca, gritou Gabriel enquanto 2 seguranças apareciam na porta. Acha que vai ser feliz? Acha que ele ainda vai te querer quando sua reputação for destruída? Não disse calmamente enquanto os guardas o escoltavam para fora. Acabei de aprender o valor do meu próprio valor. E meu valor não depende de ficar ao lado de um homem para ser reconhecida. A porta se fechou atrás deles, cortando Gabriel no meio da frase. Um silêncio repentino caiu sobre a sala. Voltei à mesa e me sentei, as mãos tremendo levemente pela adrenalina. Meu celular vibrou com uma nova mensagem. Era de Alessandro, que estava em viagem de negócios em Angra, mas ainda acompanhava tudo de perto. A mensagem era simples. Ligue a notícia. Está começando. Nenhuma palavra desnecessária de conforto. Todo o cuidado e proteção dele sempre vinha por ação. Peguei o controle e liguei a TV na parede do escritório. Notícias de última hora rolavam na parte de baixo da tela. O colapso da empresa de Gabriel havia desencadeado uma investigação federal e os promotores anunciavam indiciamentos contra vários arquitetos-chave do esquema. Pessoas que intencionalmente recrutaram novas vítimas para manter a fraude viva. Entre os indiciados estava Gabriel Almeida. Ele não estava só falido, estava prestes a ir para a prisão. Recostei na cadeira, o controle escorregando da mão, e pela primeira vez em 5 anos senti algo que não era raiva, dor ou determinação. Senti uma estranha calma, como se uma peça final do quebra-cabeça tivesse finalmente se encaixado. O celular tocou. Era Alessandro. Você está bem? Perguntou sem preâmbulo. Não sei admitir. Acho que sim. Sou dura demais por ter compaixão por um homem que estava sem teto, mas nem um grão dessa compaixão por ele.
Nem um pouco dura, disse Alessandro firmemente. Ele fez escolhas. Machucou pessoas, pessoas vulneráveis. Traiu você primeiro e pior. Você não deve nada a ele, Lívia. Nem empatia, nem nada. Sinto sua falta, disse eu. Eu também sinto a sua, respondeu Alessandro. Ainda o mesmo de sempre. E eu podia imaginar seu sorriso tímido. Chego em casa no fim de semana. Depois de desligar, virei a cadeira de volta para a janela, vendo a névoa rolar para a baía. Em algum lugar lá fora, meu ex-marido e a amante dele desmoronavam, enfrentando as consequências. E eu estava aqui neste escritório fazendo um trabalho que importava. Peguei os planos arquitetônicos do projeto Segunda Casa e voltei ao trabalho. Havia famílias esperando por moradia, crianças precisando de estabilidade, vidas que poderiam mudar se fizéssemos certo. Novembro chegou com chuvas cinzentas implacáveis, lavando as ruas enquanto os escândalos da cidade se espalhavam pelas manchetes e tribunais. Gabriel estava em prisão domiciliar, aguardando julgamento, os honorários advocatícios devorando os poucos bens que os promotores ainda não haviam congelado. Natália parecia morar em um motel barato em Duque de Caxias, cartões de crédito estourados e sem opções restantes. Natalia apareceu no centro de atendimento público da fundação na manhã de quinta, parada na fila com mães solteiras, veteranos e idosos, segurando seu número de senha como todo mundo. Ree me contou que eles estavam lá embaixo. Quer que eu os mande embora? Observei a chuva escorrendo pela janela. Não. Naquela tarde, Alessandro me ligou. Você fez a coisa certa. Está finalmente acabado? Perguntei. Ainda não, disse Alessandro, e eu podia ouvir o sorriso na voz. Amanhã é a inauguração da segunda casa. É sua volta triunfal. E tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Confira a lista de convidados. Abri a lista online de convidados para a grande inauguração. O governador estaria lá, o prefeito, executivos de empresas, líderes comunitários, repórteres de todos os grandes veículos. E no final da sessão VIP, Alessandro havia adicionado Gabriel e Natália. Por quê? Perguntei, a voz tensa. Porque, disse Alessandro, eles precisam ver o que você construiu. Precisam testemunhar em quem a mulher que traíram se tornou. É a lição final. O céu do Rio brilhava num azul aço intenso no dia em que a segunda casa foi inaugurada. O prédio se erguia como uma promessa cumprida. 4 andares de vidro e madeira projetados para parecer santuário em vez de instituição. O pátio central estava lotado de crianças brincando nos novos equipamentos, enquanto os pais sentavam nos bancos observando, alguns chorando de alívio por finalmente terem moradia estável. 3.000 pessoas enchiam a praça. A presença da mídia era enorme. Isso estava sendo coberto como um modelo inovador para acabar com a falta de moradia, e os políticos queriam seus nomes ligados ao sucesso. Eu estava nos bastidores com um simples terno preto, o coração batendo forte no peito. Isso era tudo pelo que eu havia trabalhado, tudo que Alessandro me treinara para fazer. Alessandro apertou minha mão. Você está pronta. Vá mudar a vida das pessoas. Pisei no palco. O rugido da multidão me acertou como uma parede de som. Olhei sobre o mar de rostos, as câmeras, o prédio atrás de mim que representava a esperança tornada real. E lá estavam eles, parados no fundo agora que não pertenciam mais à área VIP. Gabriel vestindo o velho casaco que eu havia dado a ele 7 anos antes. Natalia parecendo menor e menos segura de si do que nunca. Pareciam estranhos. Respirei fundo. O microfone pesava na minha mão. 5 anos atrás comecei. Minha voz ecoando pela praça através dos alto-falantes, fui expulsa do único lar que já conheci. Fiquei parada numa esquina com uma mala e sem lugar para ir. A multidão silenciou. Vi uma mãe levar a mão à boca. Mas aprendi outra coisa naquele banco frio, continuei. Aprendi que mesmo quando não nos resta nada, ainda podemos ser gentis. Virei e apontei para o prédio atrás de mim, suas janelas refletindo o céu nublado. Esta é a segunda casa. 200 famílias nunca mais terão que dormir no carro porque o senhorio aumentou o aluguel. Crianças nunca mais farão lição de casa com lanterna em um estacionamento. E cada pessoa que passar por aquelas portas ouvirá as palavras que eu tanto precisei naquela noite de Natal 5 anos atrás. Inclinei-me para o microfone, olhando direto para a primeira fila onde Alessandro estava sentado. Você não é lixo. Você não é inútil. Você não está sozinho. Você está em casa. Os aplausos começaram devagar,
depois subiram como trovão. As pessoas se levantaram batendo palmas e vibrando, e eu senti a validação por cada escolha difícil que fizera nos últimos 5 anos. Desci do palco enquanto o governador subia para cortar a fita. Caminhei pelos degraus, atravessando a multidão que se dispersava em direção a Alessandro. Gabriel deu um passo à frente. Lívia, eu, não parei, não diminuí, não acelerei. Simplesmente continuei andando no mesmo ritmo constante. Alessandro estava parado me observando, a mão estendida exatamente como naquela noite de Natal 5 anos antes. Ele pegou minha mão e entramos no prédio. As enormes portas de madeira da segunda casa se abriram automaticamente quando nos aproximamos. Luz dourada quente se derramou na praça de concreto e eu senti cheiro de cedro, tinta fresca e conforto. Cruzamos a soleira. As portas se fecharam suavemente atrás de mim, finais e completas. Lá dentro, um menininho de jaqueta do Homem-Aranha puxou minha manga. Olhou para mim com olhos castanhos arregalados, cheios de admiração. "Foi você que construiu este lugar?" perguntou. Ajoelhei-me para ficarmos olho no olho. Pensei na garota daquele banco. Pensei em Alessandro e seu teste. Pensei no casaco, na escolha e em tudo que veio depois. "Sou uma das pessoas que construíram", disse com um sorriso. "Muitos de nós trabalhamos juntos." Ele estendeu um dente de leão, provavelmente arrancado de uma rachadura na calçada lá fora. "Para você", disse solenemente, "porque você nos deu um lar." Peguei a flor, uma erva daninha na verdade, algo que a maioria das pessoas ignoraria. Mas para mim, naquele momento, era mais preciosa que toda a riqueza que eu havia perdido. "Obrigada", sussurrei, a voz grossa de emoção. "Isso significa muito para mim." Lá fora, a celebração continuava. Gabriel e Natália enfrentavam as consequências de suas escolhas e valores. Mas dentro da segunda casa, com Alessandro segurando minha mão, cercada por famílias finalmente recebendo uma verdadeira segunda chance de estabilidade e dignidade, senti algo que buscara a vida inteira. Senti que estava em casa.